Isso. Boa noite, irmãos. Vamos dar início finalmente. A gente estava tentando ali ver a possibilidade de a gente gravar o culto, mas vai dar certo futuramente. Hoje aparentemente não deu certo. Mas se você estiver vendo isso no YouTube, é porque deu certo. Então vamos lá. Eu peço aos irmãos agora que a gente possa fazer uma oração inicial, para que a gente possa meditar um pouco, que a gente possa descansar, que a gente possa esquecer todos os problemas que estão lá fora, todas as dificuldades, esquecer o problema da gravação e fazer uma oração silenciosa, alguns segundos apenas, então que você possa fechar seus olhos, respirar profundamente e entrar em comunhão com o Senhor nesse momento. Oremos em silêncio por alguns segundos. Então nós vamos dar início ao nosso culto nesta noite, ao culto não ao nosso culto, mas ao culto a Deus, né? E os irmãos já devem ter percebido, né, de um tempo para cá nós mudamos um pouquinho a liturgia, porque nós estamos fazendo um culto pactual, né, em que nós nos relacionamos com Deus durante esse culto. Nós não estamos aqui apenas para assistir, nós fazemos uma troca com Deus, né, em que nós oramos, Ele nos perdoa, Ele nos convoca. Então é sempre uma via de mão dupla. Deus nos diz algo, a gente ora, a gente pede perdão. Para começar, nós vamos ouvir a convocação que o Senhor tem para nós esta noite, a santa convocação de Deus para o seu culto, em que Ele nos invoca a estarmos reunidos aqui no nome dele. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Salmos, no livro de Salmos, do capítulo 95. Salmos 95. Salmos 95, nós vamos ler do verso 1 até o 6, tá? Então, ouçamos a convocação que o Senhor nos faz nesta noite. Ele diz o seguinte, Salmos 95, do 1 ao 6. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-no com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém? Então Deus nos convoca nesta noite para que nós possamos nos prostrar diante dele, nós possamos louvar. E nós agora vamos fazer uma oração audível ao nosso Deus, agradecendo por essa convocação. Então Ele nos convocou e agora nós respondemos a Deus por meio de uma oração. Oremos.
Meu Senhor, meu Deus e Pai, Pai eterno que estás no céu, santificado, glorificado, exaltado seja o teu santo nome, Deus. Nós estamos aqui, ó Pai, na tua casa de oração, ó Deus, com um único objetivo, Pai, de te cultuar, Pai, que nós possamos ter esse diálogo pactual contigo, ó Pai. Nós aceitamos o teu convite, a tua convocação, ó Pai, para estarmos aqui nessa noite, e nós te pedimos, ó Pai, recebe esse culto, que esse culto possa alegrar o coração do nosso Deus. Nós rogamos a Ti, ó Pedro, ó Pai, apesar das nossas misericórdias, da nossa miseriabilidade, que o Senhor possa nos abençoar e receber esse culto de bom grado, ó Pai. Nós rogamos e Te agradecemos por mais essa oportunidade de Te cultuar, em nome de Jesus. Amém. Prosseguindo com o nosso culto de adoração ao nosso Deus, nós vamos agora entoar um cântico de adoração. O pastor vai entoar aqui um cântico com a igreja. Número 4 do nosso lar, Trindade Santíssima. Então vamos adorar ao nosso Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Número 4. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfo, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formassem firmemente a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Então nós tivemos a santa convocação do Senhor, nós oramos em adoração ao nosso Deus por essa santa convocação, e agora nós entoamos um cântico de adoração. Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Tá? Nesse momento, né, Deus
traz a revelação da sua lei para o seu povo, para a sua igreja, para a noiva de Cristo. E nós vamos ler aqui Provérbios 3, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: ouçamos com atenção: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, nessa noite, meus irmãos, o Senhor nos exorta para que nós confiemos em Deus. Isso parece ser tão básico, né? Tão fundamental. Confie em Deus, mas às vezes a gente deixa Deus em último plano, né? A gente só vai cair de joelho quando sai o resultado do exame. Antes do exame a gente não lembra de Deus, né? Então, assim, às vezes é o último plano. O plano Deus não é nem o plano B, às vezes, na nossa vida. Às vezes Deus é o plano E, o plano F. Depois que os médicos não conseguem descobrir, depois que o mecânico não encontra mais o jeito do carro, aí você vai orar a Deus, a gente vai orar a Deus. Então, esse verso, hoje, nessa noite, o Senhor diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Isso que nós precisamos aprender a ter hoje, nessa noite. Não te estribes no teu próprio entendimento, não confie no teu dinheiro, não confie no remédio, não confie, mas confia no Senhor acima de tudo. Reconhece em todos os teus caminhos. O que é que Deus nos traz nessa noite aqui? Ele não diz para a gente reconhecer a Deus em alguns dos nossos caminhos, não. Ele diz para a gente reconhecer a Deus em todos os teus caminhos. Em todos os caminhos da nossa vida nós precisamos reconhecer a Deus no nosso trabalho, na nossa saúde, nos nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos empregados, com os nossos patrões, que a gente possa reconhecer Deus, confiar no Senhor em todos os caminhos. E aí vem a recompensa: Ele endireitará as tuas veredas, né? Tudo que tiver tortuoso na nossa vida, se a gente confiar no Senhor, verdadeiramente Ele vai endireitar, Ele vai deixar retinho essas veredas que antes eram sinuosas, eram tortuosas. Então, que fique nessa noite, meus irmãos, essa admoestação de Deus para nós, que nós possamos confiar nele em primeiro plano. Não te estribes no teu entendimento, confia no Senhor. Amém? Então, depois disso, eu vou passar agora, o presbítero Márcio vai prosseguir com o nosso culto, né? E ele vai fazer, né, junto com os irmãos, uma oração pelo perdão dos pecados, pelas vezes que nós não confiamos no Senhor, pelas vezes que nós deixamos o Senhor no plano D, E, F, nós não fomos diligentes o suficiente para botar Deus no primeiro plano na nossa vida. Então, convido o irmão, o presbítero Márcio, que ele vai fazer essa oração e vai prosseguir com a liturgia do culto ao nosso Deus. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Toda honra e toda glória a este Deus. Vamos orar. Pai bendito e amado, diante de Ti, Senhor, queremos pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e sabemos, ó Pai, que é na pessoa de Cristo que nós somos perdoados. É por este amor que Deus enviou de fato Teu Filho amado para remir os nossos pecados. E nós temos que pedir perdão a Ti, Senhor. Pedir perdão pelas nossas ações, por falta de ação, ó Deus, de trabalhar para o Teu reino, pela falta de compromisso, pela falta de amor para contigo e com os irmãos. E queremos pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, ó Deus, que nós sabemos que nós pecamos por pensamentos, palavras, ações, atos, e nós não ficamos ilesos a nada que acontece, e por isso nós pedimos perdão, na certeza de que o Senhor é misericordioso
na certeza de que o Senhor é bondoso para com aqueles que o buscam verdadeiramente. E nós estamos te buscando, pedindo perdão, remissão dos nossos pecados, das nossas iniquidades. É assim, Paizinho querido, que eu te peço, que eu te oro, que eu te rogo e te suplico, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Glória seja dada a este Deus. Neste momento vamos ler um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 55 e o versículo de número 7, que diz assim a palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 55 e o versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-te ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Amém e amém. Novamente convido o nosso pastor para estar cantando um canto de louvor ao nosso Deus, que possamos estar adorando ao nosso Deus com este louvor. Vamos nós louvar a Deus. Número 6, nosso inário. Vamos nós louvar a Deus. Vamos nós louvar a Deus. Vamos ao Senhor de toda a luz. Santo, Santo. Cantem, louvem lá dos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus. Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá dos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus. Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai. Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá dos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus. Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus. Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz. Hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá dos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus. Santo, Santo. Aleluias. Novamente vamos abrir os nossos manuais, nossas Bíblias, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5.
Iremos ler os primeiros 20 versículos deste capítulo 5. Não iremos ler todo, porque 48 versículos fica longo, mas iremos ler os primeiros versículos do capítulo 5 de Mateus, que fala, numa versão fala Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Diz assim a palavra do Senhor: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-lo, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhes resultará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no nivelador, e alumiará todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos posto dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo do reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém e amém. Toda honra, toda glória seja dada a este Deus. E nesse momento nós vamos cantar mais uma vez um canto de louvor ao nosso Deus, para logo mais ter a oportunidade de ouvir o que Deus tem para cada um de nós através da mensagem do Senhor. Vamos cantar um canto do nosso cenário número 7. Deus seja louvado. Seja louvado o Deus supremo, Deus revelado em Israel.
lembrar aos irmãos que nós mudamos um pouco a liturgia do nosso culto, mas você fique à vontade para cantar, para louvar o Senhor. Se for do seu desejo louvar a Deus, louve ao Senhor. Se desejar, é só falar, pastor, presbítero, e quer louvar a Deus, para ter a oportunidade de louvar ao nosso Deus eterno. Eu vou louvar a Deus antes da pregação, e depois da pregação nós lemos para ser do Senhor. Então, Pai, há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Vai, toda essa vida vai, e nada fez daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria assim, em prazer, ou mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo crente que sou, me concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti quero me refazer. Pai, o que é melhor tu dás, e mesmo assim tão ansioso eu sei que estou. Vai, toda essa vida vai, pedir, pedir, e nada tem aqui, Senhor. Lembro que uma vez que tanto murmurei, porque me veio sem honras e valor, mas ao cair em pranto eu me lembrei da cruz. Foi lá que o meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo crente que sou, me concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti quero me refazer. Agora junto a ti quero me refazer. Glória a Deus. Porque às vezes a gente pensa que agrada a Deus, mas a gente quer agradar a nós mesmos. E essa música é muito séria. Ela diz que quando eu estou cheio de prazer, eu louvo a Deus. Mas quando alguma coisa me fala, eu esqueço de que eu disse a Deus que eu estaria sempre ao lado dele.
Isso é uma coisa interessante, porque isso parece muito com casamento. O casamento. Geralmente, as pessoas, quando casam, eu que já fiz 49 casamentos, eu fico imaginando por que as pessoas mentem tanto e são tão falsas consigo mesmas e com seus companheiros. Porque em todos os casamentos que eu fiz, sempre tem uma pergunta: na alegria ou na dor? Se estiver doente, se tiver com saúde, com dinheiro, sem dinheiro, com ele, sem dinheiro? Sim. 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 Basta uma coisita pequena e aí você já ouve dizer: vamos nos separar. Mas por quê? Você não disse na doença ou na saúde? Não disse quando tivesse dinheiro ou não? Não disse quando você estivesse alegre ou triste? Nem se lembra mais, porque aquele momento foi só aquele momento. E uma grande parte dessas pessoas fazem isso, não somente com seu cônjuge, mas faz isso com Deus. A felicidade nossa, queridos irmãos, é que é pela graça que somos salvos. É a felicidade nossa, porém temos que ter muito cuidado, porque apesar de sabermos que nós somos pessoas salvas e a nossa denominação presbiteriana, ela diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a Bíblia Sagrada diz assim, que se possível o inimigo pode retirar o caminho do Senhor, até mesmo os escolhidos, mesmo sendo aquele eleito e escolhido, pode ser. Então é muito perigoso quando a gente diz: Senhor, eu estou ao teu lado, eu tenho que ser fiel para com Deus e para comigo mesmo. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada e nós vamos ler o primeiro texto que se encontra em Romanos, no capítulo 3. E vamos ler lá no final do capítulo, mais ou menos, nós vamos ler os versículos 22, 23 e 24. E diz assim a palavra: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, que todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vamos abrir a Bíblia também em Tiago. A proposta primeira é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Agora vamos ler também Tiago. E Tiago, no capítulo 2, Tiago, no capítulo 2, e o versículo 19. É um versículo conhecido para muita gente, muito conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: creres tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem
e estremecem. Pai eterno, muito obrigado por mais uma vez tu nos conceder estar aqui para trazer a tua palavra. E, Senhor, eu me esvazio sinceramente e completamente de mim, Senhor. Usa-me e fala o que tu quiseres, apesar de que tu já me destes a palavra, mas podes querer acrescentar mais alguma coisa, Senhor. Faças, ó Deus, porque o teu servo está aqui, te ouve. O teu servo não tem nada de si mesmo para falar ao povo, mas tu, ó Pai, através do teu Espírito Santo, pode abrir a minha boca e falar o que tu quiseres para mim e para o teu povo. Em nome de Jesus, teu Filho amado, eu te oro e te agradeço. Amém e amém. Meus queridos irmãos, como eu iniciei a conversa após o cântico, e lembrei de casamentos, lembrei de promessas, de compromissos, de comprometimento de pessoas para com pessoas e de pessoas para com Deus. Eu não falo de Deus para com as pessoas, porque Deus é fiel a Ele mesmo, e toda palavra que Ele disser, Ele cumpre por Ele ser fiel às suas próprias palavras. Mas nós já somos pessoas que pecamos por pensamentos, palavras, obras, e muitos indagam, mesmo alguns que muitas vezes estão indo à igreja, visitando 2, 5, 10 ou mais. Mas ainda tem algumas perguntas, como: existe de fato Deus? Por algumas coisas que pode-se ler na palavra do Senhor, ou ouvir nas diversas denominações e pensamentos teológicos que existem no mundo inteiro. E eu quero falar que existe um só Deus, ao qual nós temos que ser fiel, ao qual nós temos que adorar, louvar, glorificar, e com o qual nós temos que ter um compromisso de aliança. E é isso que o Senhor Jesus faz todas as vezes que nós sentamos numa mesa e dizemos: esta é a mesa do Senhor, é a mesa da ceia do Senhor. E é esse momento em que nós sabemos que o Senhor está ali e que Ele vai fazer uma nova aliança conosco, todas as vezes. Então, queridos, a Bíblia diz que existe um único Deus, o Deus que criou todas as coisas e que conduz a sua criação e sustenta a sua criação. O Deus que criou o homem, o Deus que merece a adoração, o Deus que merece a honra, o Deus que merece o louvor da sua criação, o Deus que perdoa e salva o pecador arrependido. Existe sim, a Bíblia diz que só existe um único Deus. E a Bíblia também diz que existe uma só fé. Segundo está escrito em Efésios 4:4, existe uma só fé. A fé é o único meio para a salvação do homem. O único meio para a salvação do homem é a fé. Efésios 2:8. Ainda que o homem tenha disposição para crer, a fé por si mesma não irá salvá-lo. A fé que gera o senhorio de Cristo, a fé que gera arrependimento e conversão no coração do homem, a fé que gera convicção na palavra de Deus e no seu amor. A fé é que conduz o homem aos céus através de Jesus Cristo, somente através de Jesus. E nós podemos ler o Evangelho segundo João escreveu, no capítulo 14,
E os versículos de 1 a 3 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a Bíblia diz que existe uma só fé, e a Bíblia diz, queridos irmãos, que existe um único Deus, uma só fé, e que existe um só mediador entre Deus e os homens, só um mediador. 1 Timóteo 2,5. Então os homens precisavam de uma reconciliação com o Criador. Aliás, hoje pela manhã nós vimos aqui que houve na vida do homem o antes e o depois. O antes, quando o homem tinha toda a mordomia e o homem era bem tratado, e o homem tinha de tudo sem precisar de trabalhar, e o homem vivia muito bem, porque tinha tudo para comer, para viver, para ter muitos filhos, e a mulher sem sentir nenhuma dor, e por aí vai. E vimos que houve um depois do pecado, quando Deus então procurou Adão e Eva, e Adão os encontrou e retirou dele todos os seus privilégios. Retirando todos os privilégios de Adão, nós também perdemos. Na porta do jardim do Éden, Deus disse a eles: não voltem mais, vocês não entram mais aqui no paraíso, pode ir embora. E aquela famíliazinha de Adão e Eva foi embora. E Deus colocou na porta do jardim do Éden um querubim, ou vários anjos e querubins armados, bem armados, de espadas, para que ninguém pudesse entrar. E Adão perdeu o privilégio de ser o administrador da natureza, de ser o administrador das coisas de Deus, e consequentemente nós perdemos junto com eles. Mas Deus enviou o seu Filho, e só existe um mediador. Então os homens precisavam desse mediador para se reconciliar. Para que esta reconciliação se desse, foi necessário, irmãos, que Jesus Cristo mediasse a aproximação entre o homem e Deus. É lá em Romanos, capítulo 5, verso 10. E diz a palavra do Senhor: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então só existe um mediador, Jesus. A humanidade necessitava de um mediador que facilitasse o acesso a Deus, porque Adão perdeu o acesso lá na porta do Éden, e nós perdemos junto com ele. Mas Jesus é o mediador por excelência, ele é o nosso advogado. Eis a razão porque ele permanece vivo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os mortos não podem mediar porque estão mortos. A ressurreição de Cristo tornou mediador para sempre do homem. E glória a Deus por isso, meus queridos. Jesus Cristo possuía uma natureza humana e divina. Ele era 100% Deus, 100% homem, mas é o único e o mais perfeito mediador. Queridos, existe um só mediador, uma só fé.
existe um só caminho. E erroneamente, o ditado popular diz: todos os caminhos conduzem a Deus. Não, não são todos os caminhos que conduzem a Deus. Não são todos as religiões que conduzem a Deus. Não, nenhuma igreja conduz a Deus. Somente um mediador, Jesus, é quem conduz o homem a Deus. Na época de Jesus existiam muitos credos que pregavam e defendiam a crença em só Deus, mas categoricamente Jesus afirmou que ele era o único caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há outro. Meus queridos irmãos, o caminho para Deus é uma linha reta. Tem gente que diz que Deus escreveu em linhas tortas. Deus escreveu na linha reta, certíssimo. O caminho para Deus é uma linha reta, sem desvios, curvas ou ondulações. Existe um caminho estreito com muitas dificuldades, mas o caminho correto do Senhor nos levará retamente ao nosso Pai. Vivemos numa época em que muitos são os caminhos mostrados aos homens através das muitas, dezenas, milhares de denominações, de credos, indicando Deus. Não se deixe seduzir por nenhum deles, queridos irmãos. Veja o que diz a Bíblia em Mateus, no capítulo 7. Se você puder, abra a Bíblia em Mateus, no capítulo 7, e versículos 21 a 23, que diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, disse Jesus claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu quero concluir, meus queridos irmãos, dizendo 5 palavras que muita gente, eu não gosto muito de dizer essas palavras assim, mas gosto do sentido das palavras. Sola Escritura, solos Christus, sola gratia, sola vida, sola glória. Não estou falando línguas estranhas, eu estou dizendo e reafirmando que somente a Bíblia, como fonte única de revelação divina, somente Jesus Cristo salva, que a justificação é somente pela graça e somente por intermédio da fé, e unicamente pela glória de Deus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar o hino de número 136. 136. Este cântico nos leva à ceia do Senhor. Esse cântico, ainda bem que é de baixo, né? Esse cântico nos leva à ceia do Senhor. 136. Cristo já nos preparou. Cantemos. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear. E com celestial maná, Ele graça a Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear nesta
muito sério e importante. Nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, os versículos 23 em diante. E diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e havendo dado graças e partiu, disse: este é o meu corpo, que é por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue, fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. De modo que qualquer que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém. Glória a Deus. São palavras do Senhor. Os presbíteros podem sentar. Eu gostaria de somente lembrar algo que é tão importante. Talvez eu já tenha falado, não sei, mas uma coisa importante e significativa na vida do cristão é a ceia do Senhor. E é interessante, queridos irmãos, que a ceia do Senhor não foi para todos. A ceia do Senhor foi somente para 12 homens. A igreja do Senhor havia 12 homens. Havia muitas pessoas que estavam sempre perto do Senhor, muitos que viviam tão perto do Senhor, tão próximos, que muitas vezes o Senhor dava até de comer para eles peixe, pão. Mas na hora da ceia foi diferente. Não houve nenhuma pomposidade. Nós chamamos isso aqui de ceia. Jesus instituiu a Páscoa. Nós chamamos de ceia, que é a Páscoa. E naquele dia foi tudo muito simples. Jesus mandou dizer a um homem na cidade que ele ia naquele dia para lá. Mandou os seus discípulos. Não era alguém que estava com Jesus, mas que ele queria naquele lugar instituir a Páscoa. Mas ele só convidou 12. Nem as mulheres que estavam sempre junto a ele, o ajudando, e nem aos demais milhares de pessoas que acorriam para ver Jesus. Mas a ceia do Senhor, Páscoa, foi apenas para 12. Entre os 12 existia de tudo. Um homem que nem acreditava em Jesus, chamado Tomé. Um homem que era ladrão e que entregou Jesus para as autoridades. Poucos homens estavam ali ao lado do Senhor, como João. João era um discípulo amado de Jesus, porque era aquele que estava mais próximo. Alguns, talvez 4 ou 5 dos 12. E essa era a igreja do Senhor Jesus. Mas era tão importante a instituição, e era tão importante a chamada ceia do Senhor, que não é santa, irmãos. Tem pessoas que chamam assim, Santa Ceia. É que o nome fica mais bonito, mas na Bíblia não diz que é santa.
mas é uma instituição do Senhor Jesus. A nova Páscoa, sem festas, sem alaridos, sem presentes, sem chocolates, sem nada do que o mundo apresenta. Lembre-se, a ceia foi para alguns. Se você está aqui nessa noite e se sente uma pessoa que pede perdão ao Senhor, se arrepende dos seus pecados, pede perdão e sente que o Senhor diz assim: pode comer o pão e beber o cálice, sinta-se uma pessoa privilegiada. Sinta-se uma pessoa chamada pelo Senhor para refazer a aliança, a sua aliança. Então, eu como crente, eu como cristão, se eu não fosse pastor, eu não perdia uma Santa Ceia. Não perdia a ceia. Não perdia a Páscoa que o Senhor instituiu. Não perdi. Por nada. Por nada. Nada me faria perder, a não ser uma doença que o proste em tudo. Festa não me proibiria. Amigos não me apartaria da ceia do Senhor. Mulher, filhos, ninguém. Porque esse é o momento mais importante das nossas vidas. O Senhor disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Faça isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Jesus estava dizendo, em outras palavras, este cálice que você vai agora beber é um pacto meu com você. Ao beber este cálice, o Senhor estava dizendo: eu estou fazendo um pacto com você, uma nova aliança. Ou seja, em outras palavras, você está sendo zerado dos seus pecados. Se isto for feito com arrependimento e oração. Lembre-se, tudo o texto, todo o versículo que nós lemos diz: examine-se o homem a si mesmo. Ore, fala com Deus. Se Deus disser sim, então como e bebe. Vamos orar nesse momento. Vamos suplicar ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Pai eterno, nós estamos diante de Ti, certos da Tua presença santa e augusta. E todas as vezes, Senhor, que nós estamos diante de Ti na ceia, essa Páscoa, nós nos sentimos sendo libertados mais uma vez. Porque, Senhor, Teu Filho Jesus, além de morrer e ressuscitar por nós, Ele diz que esta é uma nova aliança. É uma aliança feita no sangue do Teu Filho Jesus, derramado na cruz do Calvário para a remissão de pecados. Perdão, Senhor, porque muitas vezes pecamos por pensamentos, palavras e obras. Perdão, Senhor. Queremos suplicar no nome do Teu Filho Jesus, nosso advogado, que possamos comer do pão e beber do cálice. Neste momento, ó Deus, abençoa o pão e este cálice,
que agora representam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Consagre-nos somente para este momento em que vamos aqui comer e beber juntos, para nos lembrar deste sacrifício maravilhoso de Jesus. Após comer do pão e beber deste cálice, saberemos, Senhor, que nós estaremos saindo daqui livres, porque esta é a Páscoa do Senhor. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, obrigado e amém. Glória a Deus. Então o Senhor disse: comei dele todos os que estiveram em comunhão com Deus e com sua igreja, e que sentiram nesse momento que o Senhor o liberou para que possa participar dessa nova aliança. Sabendo que eu faço de errado, como pode me amar? Como pode me amar? Deus, sabendo que eu sou falho, que meu coração já não bate, mas como já não. Pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria. Se a porta estivesse aberta, como pode me confiar? E ainda me pega quando eu estou caindo e me abraça. Todos participaram. Se alguém deixou participar, se alguém está, todos participaram. Então o Senhor disse: comei de todos, comei de todos. Este é o pão que representa o corpo do Senhor Jesus, e este cálice é a nova aliança do meu sangue de Jesus. Bebei de Deus. Este cálice é a nova aliança. Como é bom ter a certeza de que nós fomos perdoados pelo Senhor e que nós saímos deste lugar com o coração mais leve, sabedores de que o Senhor está nos abençoando. Podemos seguir em paz, podemos dormir em paz, porque a promessa de Deus é perfeita e a palavra dele é fiel. Então, com certeza, nós vamos subir ao culto para finalizar. Nós vamos, antes de nós orarmos, encerrando este culto, nós vamos cantar um cântico que é um coro, um corinho, cântico que
de agradecimento ao Senhor. Vamos ficar em pé, queridos irmãos? Ficar em pé. Porque após a oração, vocês receberão a bênção dos apóstolos, bênção apostólica e o tríplice amém. Outra coisa muito importante, muita gente não sabe, mas a bênção apostólica é algo muito importante para as nossas vidas. Oremos assim. Cantemos. Como agradecer, Senhor, por meu viver e bem dizer teu nome. Tu és fiel, Senhor, estás comigo, meu Deus e meu amigo. És o autor e consumador da minha fé. Terei vitória, terei a glória, como ela é. A minha vida renasceu, eu sou feliz. Aconteceu, pois o Senhor assim diz. Eu tenho paz e essa paz Ele conduz. A minha vida eu devo a ti, Jesus. Pai, muito obrigado. Mais uma vez diante de ti, glorificando e exaltando o teu eterno nome. Obrigado, Senhor, porque tu tens cuidado de nós. Obrigado, ó Pai eterno, pelo teu amor para conosco. Tu és Deus único, a quem nós amamos e adoramos. E adoramos a ti, Senhor, de todo o nosso coração. Adoramos a ti com fé. Adoramos a ti, único Deus verdadeiro. Adoramos ao Senhor Jesus, nosso Salvador. E temos a certeza, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo nos ilumina durante todos os dias de nossas vidas. Ó Pai, abençoa os teus servos, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bendito e eterno Pai, a comunhão, as consolações e a unção do Espírito Santo seja sobre todos vós, amados irmãos, hoje, para todo o sempre. Amém. Amém. E em paz, pois vossos irmãos. Temos os avisos. Vocês não falam. Irmãos, temos alguns avisos, se vocês puderem continuar. O culto encerrou, né? Agora estamos mais à vontade para dizer nossos avisos. Eu achei que os irmãos continuassem, mas só um pouquinho. Os avisos são muito importantes. Terça-feira nós temos o culto de oração. E o culto de oração começa às 19h30. O pregador será o presbítero Missão e a palavra e a direção será do presbítero Missão. E a recepção da nossa diaconisa Zenilda. Próximo domingo, 8 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. A lição, que vai das 8 às 8h45, com a nossa irmã Inês, o cristão e o trabalho. O presbítero Márcio Luciano vai continuar com a doutrina sobre a confissão de fé do extremismo. E o presbítero Márcio também vai dar a palavra durante o culto. A doutrina é das 8h45 às 9h30. 9h30. Às 10 é o culto e a palavra é de 10 minutos. À noite, próximo domingo, culto solene da família. A direção da diaconisa Janus e o presbítero Márcio Luciano. A palavra será do presbítero Vicel.
E a recepção, por mim, terei o maior prazer de recepcionar todos os meus queridos irmãos. Estarei à porta para dar um abraço a você em nome de Jesus. E, pronto, esses são os nossos avisos. Continuem orando, agradecendo a Deus pelo que Deus está nos concedendo. E orem para que a questão da rede trifásica seja mais rápida, né? Para você e eu, para nós estarmos aqui num lugar mais confortável, mais gostoso, em nome de Jesus. Amém? Todos os nossos visitantes, Deus abençoe grandemente, grandemente. Que Deus continue abençoando vocês todos que chegaram até essa casa de oração. Amém.